E olha, pessoal, não haveria qualquer outra possibilidade a não ser começar com essa bomba nuclear no tabuleiro político e dos bastidores do poder após o assunto do dia ter sido revelado, eclodindo ontem à noite no noticiário Brasil afora, porque nesse momento, claro, nos referimos à denúncia da Procuradoria-Geral da República na figura do procurador Paulo Gonet, envolvendo não só Jair Bolsonaro e mais 33 indivíduos ali juntos, citados numa grande trama que teria desaguado na tentativa de golpe após a eleição de 2022. E nesse exato momento acontece uma reunião a portas fechadas entre os líderes da oposição no Congresso Nacional, com a presença de Jair Bolsonaro, que está no foco das atenções desde que a PGR apresentou na noite de ontem essa denúncia, mais de 272 páginas, 34 denunciados, tudo apontando o ex-presidente como líder do grupo que haveria planejado o golpe de Estado que teria sido gestado ali em 2022. A nossa repórter Aline Beckett está acompanhando todos os detalhes. A qualquer momento ela entrará ao vivaço aqui com a gente no Morning Show, até para trazer detalhes. Mas não sem antes, eu já propor aqui, eu quero ouvir pelo menos um abre-alas aí. Primeiras impressões, está dando o que falar, polêmicas, se realmente se sustenta, provas contundentes ou não, narrativa de mais, retórica de menos, e aí? Começar pelo PP. Maria, questão de dias, né? A denúncia chegou, estava todo mundo esperando, aos próximos dias e semanas vai ser isso o principal assunto. Eu li a denúncia e eu confesso para você que, em relação ao Bolsonaro, eu não achei nada demais, né? O Bolsonaro está sendo indiciado, né? Denunciado agora, na verdade, por conta de delação premiada do Mauro Cid e por conta de mensagens de WhatsApp de outras pessoas, não é? Mas em relação às outras pessoas que figuram na denúncia, eu já acho que o caso é um pouco mais diferente. É isso, até porque, Mano Ferreira, Jair Bolsonaro é apontado diretamente como pivô até daquela suposta decisão de tentar tirar a vida do presidente Lula. É gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo e precisa ter prova robusta. Gravíssimo, Marinho. E para abrir alas, eu acho que vale a gente ter uma perspectiva histórica. Nós tivemos 10 golpes ou tentativas de golpes na história do Brasil. Pela primeira vez, estamos vendo os envolvidos na tentativa de golpe sendo devidamente processados segundo o devido processo legal no império da lei, no Estado Democrático de Direito. Isso é um acontecimento histórico para o Brasil e não podemos perder isso de perspectiva. É claro que ao longo do processo, e o processo serve exatamente para isso, é preciso ter o direito à defesa, o direito ao contraditório, as possibilidades de todas as versões, mas termos indiciados, generais, denunciados agora, generais das Forças Armadas envolvidos nessa trama é um fato muito importante para a história do Brasil. Agora, Jess Peixoto, claro que a defesa do Jair Bolsonaro e todos os envolvidos está dizendo que falta precisão, coerência, fundamentação jurídica, narrativas demais, retórica demais, floreio retórico demais e ali robustez técnica de menos. E aí? Eu acho que aqui a gente vive um paradigma em relação ao instrumento da delação premiada, né? Porque lá atrás a gente viu na Lava Jato determinadas delações serem, por assim dizer, excluídas, faltas materiais e etc., ou pelo menos essa narrativa. E aqui a gente vê muito da parte, eu concordo muito com o PP, muito da parte que tange ali a figura do presidente Bolsonaro ser baseado nesses testemunhos, André. E eu acho que agora o Brasil vai viver cenas muito intensas em relação à forma como isso vai ser encarado, em relação ao processo per si, em relação ao funcionamento. Vale mencionar que, caso essa denúncia seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal, nós teremos um julgamento que vai ser, com certeza, muito assistido, no meio de uma situação política e menos de 2 anos de proximidade com uma eleição em que ele ainda se coloca, mesmo estando factualmente inelegível por conta de outras situações, se coloca como candidato, como principal candidato. Então, existe aqui um contorno político do que isso vai representar para esse universo político, em pautas, em plenário, na própria oposição, ele que vem de um partido que tem mais de 90 deputados, que é gigante, que realmente nós vamos ter que ver. Só para contextualizar aqui, tecnicamente, todas as etapas, pessoal, vocês lembram nitidamente, ano passado teve ali o relatório da Polícia Federal contendo o indiciamento de todos os envolvidos, que agora desagou nessa denúncia. O STF, claro, mandou o relatório para a apreciação da Procuradoria-Geral da República. Ontem ofereceu a denúncia, estamos nessa etapa aqui. Em seguindo adiante, o Supremo decidirá se abrirá a ação penal
Subsequentemente, a ação penal será instruída e, eventualmente, irá a julgamento. Essas são as etapas. David, eu já vou contigo aqui. Claro, pessoal, isso aqui é apenas um abre-alas, dando a tônica aí de todo esse debate, várias visões divergentes sobre o que foi posto, mas uma coisa é certa, a repercussão está imensa e para a gente realmente poder ouvir com precisão como isso reverberou no mundo político, eu proponho que a gente ouça agora a reportagem do Álvaro Noceira, que preparou aí um panorama completo de toda a repercussão. Vamos ouvi-la. Antes da denúncia no caso da suposta trama golpista, Jair Bolsonaro esteve no Senado e disse que não estava preocupado com a decisão da Procuradoria-Geral da República. Olha pra minha cara, o que tu acha? Eu não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero. Mas a confirmação do nome do ex-presidente entre os 34 acusados gerou reações fortes de aliados e opositores. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-chefe de Estado, escreveu numa rede social, abre aspas, a tentativa de golpe nos prédios públicos vazios virou uma denúncia vazia, que não tem absolutamente nenhuma prova contra Bolsonaro. Também disse que não vai desistir do Brasil. Outro aliado do ex-presidente, o senador Ciro Nogueira, disse que Bolsonaro é honesto, de bem e inocente. Na Câmara, logo depois que a notícia que a PGR havia denunciado o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o deputado do PT, Rogério Correia, discursou no plenário e provocou a oposição. O deputado José Rocha estava presidindo a sessão e precisou pedir ordem aos colegas e recriminou as manifestações. Bolsonaro vai virar réu. De réu vai ser comemorado nas ruas no carnaval, como está sendo comemorado nos estádios de futebol. Vai ser preso! 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 Por favor, educação no plenário. Ainda no plenário, o deputado Sanderson, do PL Gaúcho, rebateu as acusações contra o ex-presidente. Se porventura o STF receber essa denúncia absurda, antijurídica, porque feita com base em suposições fantasiosas, nós estaremos diante da maior teratologia jurídica de todos os tempos no Brasil. Já o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, questionou a acusação de golpe de Estado. Que golpe de Estado é esse que não tinha uma liderança? Que golpe de Estado é esse que não tinha as instituições, que não tinha as Forças Armadas, que não tinha nada? O golpe de Estado com as velhinhas na rua com Bíblia, pintando quadro de batom, isso é golpe de Estado. Em vídeo ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, afirmou que Bolsonaro deve ser punido. Essa turma Bolsonaro e essa turma que tentou dar esse golpe tem que ser punida. Eu fico lembrando dos assassinos de Rubens Paiva na ditadura brasileira. Ninguém foi punido. Agora tem que ser punido. Militares e o autor intelectual de tudo isso, que é Jair Messias Bolsonaro. Numa rede social, Gleisi Hoffmann escreveu que a denúncia é um passo fundamental na defesa da democracia e do Estado de Direito. O procurador-geral baseou-se nas contundentes provas colhidas pela Polícia Federal sobre a conspiração para um golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e a formação de organização criminosa. Apesar da promessa de um julgamento rápido, para especialistas, a análise de uma denúncia tão extensa com 34 réus deve tomar um longo tempo, podendo levar à prescrição de alguns dos crimes. O professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Maurício Januzzi, avalia que o processo não deve ser concluído antes de 2026. Seria mais simples o procurador da República ter feito 34 denúncias para cada réu, que ele teria a possibilidade de conseguir individualizar a conduta de cada um e teria um processo penal mais econômico e mais breve daquilo que se espera. Mas ele juntou todos numa mesma acusação, em blocos, e isto vai perdurar, creio eu, por alguns anos. Inclusive, em 2026 nós não teremos
tenho certeza disso, que é a conclusão desse caso. Para o especialista em direito constitucional, Acácio Miranda, se a mudança da lei da ficha limpa passar no Congresso e o processo contra o ex-presidente não tiver sido julgado, Bolsonaro pode ficar elegível para as eleições de 2026. A gente sabe que existem outros fatores que acabam influenciando na atuação do Supremo Tribunal Federal. Principalmente essa proposta de alteração à lei da ficha limpa. Por quê? Se esse processo não for julgado até as eleições de 2026, mas a lei da ficha limpa for alterada, o ex-presidente estará elegível, porque ele não terá condenação criminal. E o que se pretende na alteração da lei da ficha limpa é exatamente só tornar inelegíveis aqueles que sejam condenados criminalmente. E isso vai impor uma pressão política ao Supremo. Ainda não há data para o STF iniciar a análise da denúncia. Meus amigos, mas essa análise junto ali ao colegiado do Supremo Tribunal Federal é iminente. A reportagem foi do Álvaro Nocera e deu aí realmente uma panorama completa de todo o vozerio, da histeria política. Claro, naturalmente, políticos por ofício politizam, não deveria surpreender ninguém, mas acho que o que se faz necessário nesse momento é tentar ser o mais técnico possível, no meio a tantas narrativas. E é nesse sentido que eu proponho que a gente siga adiante, pessoal, até para tentar entender e repercutir com vocês para onde essa história toda pode acabar chegando. E é por isso que eu proponho aqui que a gente receba o Pier Paolo Bottini, ele que é advogado e professor de Direito Penal da USP. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Já começando aqui... Muito obrigado. Obrigado pela presença. Será que uma denúncia tão extensa, 272 páginas, 34 réus, deve tomar muito tempo e pode levar à prescrição de alguns dos crimes? Para a gente começar o papo aqui, o que você acha? Eu acho que não. Eu acho que o Procurador-Geral da República, ele optou por fatiar essa denúncia e denunciou em partes grupos pequenos de pessoas. Isso vai, é claro que exigir do Supremo Tribunal Federal um esforço, uma dedicação, porque cada um desses réus pode apresentar até 8 testemunhas, vai fazer pedido de juntada de documentos, de perícias, e é claro que essa fase, depois do eventual recebimento da denúncia, essa fase de instrução, ela é trabalhosa. Mas eu acho que hoje, ao contrário de no passado, o Supremo Tribunal Federal ele está mais preparado para conduzir essa instrução de uma maneira mais rápida. Tanto que, no caso dos manifestantes de 8 de janeiro, essa instrução foi muito rápida, as testemunhas foram ouvidas de uma maneira rápida. É claro que o tribunal não pode deixar de lado a defesa, de ouvir a defesa, de analisar as provas produzidas pela defesa, mas acho que, da forma como foi apresentada, há condições desse julgamento se iniciar e de ser finalizado ainda esse ano. Esse é um ponto-chave que, inclusive, a defesa vem reclamando de bate-pronto, né? A falta de acesso aos autos e a direito à ampla defesa e o contraditório. A gente segue aqui na nossa conversa, doutor. Vou com o David Tasso para a próxima pergunta. Bom, doutor, acho que a pergunta-chave, né, e o que muita gente quer saber é o que liga, de fato, o Bolsonaro a essa trama de golpe e o que pode, de fato, incriminá-lo. Porque, lendo os relatórios, assim como os outros companheiros de bancada, né, a denúncia que foi apresentada, há indícios, mas muita gente, tecnicamente, fala que não há robustez. Qual a análise do senhor? Veja, eu li com cuidado essa denúncia. A mim me parece que os indícios são indícios fortes e contundentes, tá? O que ele descreve ali era um plano documentado, que foi apreendido, inclusive, na casa de um dos generais, e que apontava ali todo um planejamento desse golpe de Estado, que começava com o questionamento à integridade das urnas, passava pela insuflação de manifestações, passava pela redação de decretos de implementação de estados de exceção, passava por um tumulto no dia das eleições, para depois, com o uso da força, suspender essas eleições e prorrogar os mandatos. Isso está bem descrito na denúncia. É claro que a participação de cada um desses agentes vai precisar ser analisada com muito cuidado durante o processo e, mais uma vez, com todo o direito da defesa, exercer o que a gente chama de contraditório. Mas ali me parece que todas essas etapas e a participação dessas pessoas, ela está muito bem documentada e demonstrada até o momento de forma suficiente para que essa denúncia seja recebida, né? Então você tem ali mensagem de celular, você tem gravações de reuniões, você tem
depoimento de testemunhas para além dos colaboradores premiados. Então, eu acho que a PGR aqui foi cuidadosa. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar se isso é suficiente para uma condenação. Seguindo aqui a nossa entrevista, eu vou com o Felipe Monteiro para a próxima pergunta, doutor. Ô Pia, prazer estar contigo aqui no programa, sempre muito bom essa interação. Eu queria fazer 2 provocações, né? Queria saber a sua opinião. A primeira é o seguinte, deve ser muito difícil ser advogado criminalista no Brasil, né? Porque a denúncia, que é só uma versão dos fatos, é tido por muitos como algo verdadeiro e absoluto, né? O pessoal esquece que a defesa e a versão do outro lado vai vir depois, né? Com a defesa técnica, né? E o juiz vai decidir qual que é o caminho a seguir. Então, essa é a minha primeira provocação. A segunda provocação é o seguinte, na linha que o David colocou aqui, eu senti muitas falhas na denúncia da PGR, né? Uma delas é querer fazer um liame lógico desde 2021 até o ato de 8 de janeiro de 2023, não é? Por exemplo, querendo falar que o Bolsonaro pensava já no golpe em 2021, né? É difícil a gente, logicamente, acreditar nesse liame assim tão lógico, né? Tentando criar vários fatos para, de fato, apresentar a denúncia. Queria saber a sua opinião sobre isso. Essas duas questões aí. Felipe, claro, muito bom estar com vocês aqui também e fazer esse debate em alto nível, né? Acho que, como vocês mesmos disseram, a gente tem que tentar aqui evitar essa polarização e tentar ser o mais técnico possível. Claro que isso sempre vai estar contaminado por uma disputa política, mas tentar compreender o que tem ali nos autos. Você tem toda a razão, a manifestação da PGR é uma manifestação da acusação, a gente ainda não tem a manifestação da defesa, então toda essa análise está sendo feita em cima de uma peça unilateral, apresentada por quem acusa. E eu acho que o papel do Procurador-Geral da República é apresentar todos os fatos que lhe foram relatados pela polícia da maneira mais detalhada possível, até para que a defesa possa apresentar os seus argumentos. Então, ele vem de 2021, creio eu, porque em 2021, naquele 7 de setembro, começaram as primeiras manifestações a respeito da credibilidade das urnas. E esse foi, na visão da PGR, um eixo central para essa seria a motivação, a justificativa para uma supressão das eleições e uma supressão do Estado Democrático de Direito. Então, na visão dele, esse é um ponto, ou seja, toda vez que o presidente ia e falava em lives, e falava em manifestações, e fazia reunião com embaixadores para descredibilizar as urnas, na verdade não era apenas uma manifestação livre de alguém que não confia nas urnas, mas já o início de uma execução de um plano que acabaria se acirrando com uma série de relatórios, ao que consta na PGR, buscaram-se relatórios, embasamentos científicos para dizer que aquela eleição seria fraudada e, a partir daí, se estabelecer o uso da força. O próprio presidente, em várias lives, faz menção a esse tipo de situação, insinua esse tipo de situação, e é claro que isso, somado com os documentos apresentados, apontam aí para um quadro de início de execução do golpe de Estado, pelo menos indiciário, né? Mais uma vez agora, eu acho que deve ser ouvida a defesa para que o Supremo faça o seu julgamento. Vamos com a Jéssica Peixoto para a próxima pergunta, doutor Pier Paolo Bottini, aqui no Morning Show. Professor, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigada por aceitar o convite. A minha pergunta gira em torno do possível cenário em que o Supremo aceite a denúncia e os bastidores estão dizendo que a defesa do Bolsonaro vai solicitar que seja julgado pelo plenário e não pelo regimento ali, que seria a primeira turma. O senhor vê isso como uma possibilidade? E mais, quais serão os próximos passos dentro desse julgamento? Qual que será a funcionalidade ali, explicando para o nosso telespectador? E muito obrigada. Imagina, obrigado a você, Jéssica. Eu acho que essa é uma oportunidade até para esclarecer o rito, né, e o procedimento. Então, agora, qual que é o próximo passo? São os denunciados, eles precisam ser notificados da existência dessa denúncia. É claro que eles já sabem disso pela mídia, mas eles precisam receber um oficial de justiça que os notifique formalmente, que os entregue uma cópia dessa denúncia. A partir daí, começa a correr um prazo de 15 dias para que eles ofereçam a defesa, e depois dessa defesa, a primeira turma do Supremo decide se recebe ou não essa denúncia. A possibilidade de ir para o plenário é prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, mas isso depende do relator. Se o relator entender que ali existe uma questão jurídica, não política, tá? Mas jurídica, relevante, uma discussão jurídica que ainda não foi firmada, que precisa da manifestação do plenário, como, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma das leis citadas,
aí ele pode mandar para o plenário. Se ele entender que isso não existe, essa é uma decisão dele, ele mantém isso na turma. Uma vez aberto esse processo penal, então aí ouvem-se as testemunhas, analisa-se o material apresentado pela defesa, interrogam-se os réus, o último ato é um interrogatório dos réus, e depois a acusação e a defesa fazem as suas últimas manifestações, 1 hora cada uma de sustentação oral, e então o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, julga o caso. Então, basicamente, são esses os passos que precisam ser dados para o desfecho desse julgamento. Esse foi o doutor Pier Paolo Bottini, advogado criminalista, referência do direito penal na USP. Obrigado demais pela presença aqui, doutor. Obrigado a vocês, fico sempre à disposição. Portas sempre abertas. Olha só, pessoal, antes da gente começar a discutir aqui, são várias dimensões, vários possíveis contornos aí. Está só começando, promete fortes emoções. Nós lançamos, melhor dizendo, a pergunta do dia no nosso site www.jovempan.com.br. Já vou convocando a todos vocês para acessarem lá, deixarem a opinião de vocês, para a gente sentir o pulso da nossa querida audiência. Se você do outro lado, seja do rádio ou da tela, concorda com a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e os 33 envolvidos? Sim ou não, muito simples, não ou sim, deixa lá o seu voto no nosso site, deixa a sua opinião e traremos o resultado conforme o programa avançar aqui hoje com vocês, que está só começando. E agora a chapa vai esquentar. Eu quero aqui para a minha bancada e, de novo, realmente vou dar a oportunidade aqui para os senhores e para a senhora, claro, darem o tom, porque realmente é difícil saber por onde começar. Não é isso, mano? Pois é, são tantos elementos reunidos na denúncia que é difícil saber por onde começar a puxar o fio. Eu queria trazer alguns pontos do meu raciocínio para que os colegas possam começar o debate. Primeiro, que houve plano de golpe, não há qualquer dúvida. Houve plano, tem literalmente um caderninho do general Heleno com a letra dele descrevendo etapas do plano. Tem outros documentos, outros arquivos, tem parte do plano, foi impresso numa impressora do Palácio do Planalto. Há até a hora exata em que o documento exato foi impresso na impressora oficial com os nossos impostos, inclusive. 800 páginas dos autos. Exatamente. Então, assim, não há qualquer dúvida de que houve um plano de golpe. Ponto 1. Ponto 2. Não há qualquer dúvida que o plano de golpe envolveu generais e militares de alta patente. Ponto 3. Não há qualquer dúvida que o plano de golpe envolveu pessoas com cargos no alto escalão do governo Bolsonaro, entre outros, o general Heleno e o general Braga Neto. É batom na cueca. Há provas robustas nessa direção. Onde que a situação começa a ficar um pouco menos clara? Por exemplo, em qual o tamanho do envolvimento concreto e efetivo do então presidente Jair Bolsonaro na condução desse plano. Ele, na denúncia, é descrito como o líder da organização criminosa. Do meu ponto de vista, jornalisticamente, é evidente que o presidente Jair Bolsonaro era o chefe literal de agentes do seu próprio governo que, em horário de expediente, estavam trabalhando e tramando o golpe. Agora, há uma mensagem específica do Bolsonaro falando ele com as palavras dele, ordenando as pessoas? Aí não. Mas a provocação que eu faço é: quando um traficante é encontrado pela polícia e é flagrado com uma balança e uma quantidade de drogas, nós não temos a imagem literal dele vendendo a droga. Sim. Mas, claro, se ele tem a balança e a droga, são indícios suficientes que nos levam a concluir que ele é um traficante. Na minha opinião, há indícios suficientes para nos levar à conclusão de que Jair Bolsonaro era líder dessa organização. Então, a denúncia da PGR é bombástica e segue o debate aqui a todo vapor. Não sei, antes vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. David, quer complementar? Isso, o Mano trouxe um exemplo da balança, a droga, a pessoa pega com a droga e a balança. A defesa vai garantir que, olha, você não me flagrou vendendo, então pode ter indícios, mas eu estava utilizando a balança para que eu pudesse dosar o meu próprio uso. Então, é indício, mas não é prova. Então, é isso
que torna frágil a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião também jornalística. Claro que, né, vai ser avaliado, os técnicos vão ter embasamento, mas tudo isso vem num contexto também onde a Polícia Federal saiu uma pesquisa recente de que é a instituição confiável entre os brasileiros, aprovação de 53%. A denúncia, a gente lembra, foi elaborada pela Polícia Federal, depois seguiu para a PGR, e a PGR, então, apresentando ao STF. Agora, fico pensando aqui, lembrando, o presidente Bolsonaro era o comandante em chefe das Forças Armadas naquele momento. As forças militares no Brasil são regidas de SPP pelo princípio inegociável da hierarquia e disciplina. Paulo Gonet Camargo chega até a traçar essa conexão que desagou no 8 de janeiro e também nas quarteladas ali acampadas, no sentido de que desde 2018, logo depois do Bolsonaro sair vitorioso, ele já estaria tramando essa situação toda. Em 2021 teria começado a questionar publicamente, frontalmente as urnas e, de alguma forma, tricotando tudo isso como se tivesse um nexo causal direto para o que acabou acontecendo e tentando colocar ele como pivô. Mas se ele era o comandante-chefe das Forças Armadas, não deveria prevalecer um assembleísmo ali do comando militar. Não sei se vocês concordam, no sentido de que, beleza, se ele tinha os kids pretos, a Marinha, o ministro da Defesa, ele era o comandante-chefe das Forças Armadas e não tomou a decisão. Ele, com certeza, vai usar esse raciocínio. Convence a você, Jess? Eu acho que, quando eu olho para essa denúncia, eu fico pensando o que é inferência lógica dentro desse processo. Eu acho que o Mano traz questões de inferência lógica. Mas eu acho que mesmo nisso, a gente não pode falar dentro de um processo, não há dúvida. Existe uma certeza dentro disso. Não, eu acho que há espaço para dúvida, é por isso que a gente ainda tem a apresentação da defesa e o próprio julgamento per si. O PP, quando na pergunta, pôs um ponto que eu acho muito interessante. A denúncia não pode ser tratada como um fato. A denúncia precisa ser tratada como uma versão dos fatos que é apresentada pelo promotor desse caso, que, assim, diga-se de passagem, apesar das diferenças, está na figura do procurador Paulo Gonet. Mas, assim, a realidade, quando a gente olha para isso, que eu vejo, assim, André, um problema quando a gente peca na não individualização da pena, na não individualização das denúncias, elas serem tratadas como bloco, né? Porque ali, claramente, existe um grau diferente para os atos. Existe um grau diferente para os atos do general Heleno, existe um grau diferente para o deputado Felipe, existe um grau diferente para o ex-presidente Bolsonaro, existe um grau diferente de interação com o processo. E, em um certo momento, eu acho que ele é muito um bloco de todas as denúncias juntos, o que é uma crítica em relação à individualização da pena e da sentença e da denúncia e de todo o processo judicial dentro de um Estado democrático de direito. Então, quando a gente olha para isso, eu acho que a gente está vendo mais a história que contam. E aí eu sinto um pouco de falta da materialidade dentro da história. O Mano falou da balança. O que eu queria que tivesse mais claro? Qual é a balança, então, que encontraram? Tem algumas. Não, mas, Mano... Tem algumas. Por exemplo... Quer que eu liste? Por exemplo, por que Bolsonaro, numa reunião ministerial, mandou os seus ministros propagarem uma narrativa sabidamente falsa a respeito das urnas eletrônicas? Mas o porquê Isso não é uma balança. O porquê não é um fato? Porque as perguntas não podem ser tratadas como prova. Não, as perguntas calma. A reunião ministerial existe. Mas a reunião ministerial, qual que é o desvio? Qual que é o desvio dentro da reunião? Esse é o ponto primeiro, que eu acho... Não é papel de ministro de Estado ficar inventando narrativa sobre urna eletrônica. É assim, claro que é. Aqui, eu concordo com você, até no ponto que não do papel. Mas assim, como o André bem trouxe, é uma questão hierárquica. Então, assim, as reuniões, elas aconteçam e elas vão seguir acontecendo. Segundo ponto, nessa mesma reunião... Eu vou precisar interromper brevemente, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor, debate do momento, não poderia ser diferente. Toda a repercussão, assim, o abalo sísmico, o terremoto no tabuleiro político, a partir da denúncia da PGR envolvendo não só o ex-presidente Bolsonaro, mas 33 denunciados, e segue dando o que falar. Debate entre Jess e Mano, já trarei PP e David também. Não, eu só queria concluir. Eu entendo o ponto das perguntas e das inferências, mas dentro do direito, a inferência lógica, e o PP me corrige se eu estiver errado, ela não pode ser narrativa só. Ela precisa olhar para um caráter factual. Não pode se aventar... Mas eu estou trazendo alguns fatos. Não, primeiro tudo bem. fato, essa reunião existiu. Segundo fato, nessa reunião, o general Augusto Heleno vai trazer informações sobre investigações da ABIN paralela. O presidente Bolsonaro interrompe e diz: esse assunto a gente trata ali no privado, na salinha.
Isso é um fato, isso aconteceu. Beleza, mas ainda assim, ele não fala, esse assunto da BIM paralela, a gente trata lá fora. Isso não tá lá. Só deu um cala-boca, né? Esse é só um cala-boca. E assim, com todo respeito ao presidente Bolsonaro aí, ele é famoso por dar declarações dúbias muitas vezes e não vocês me permitem, efetivas. debate então, importante. Assim, não sei qual que é o ponto, o que é a balança nesse processo. Isso que eu queria que tivesse mais claro. Jogo jogado. Vamos jogar aqui com o PP também, nosso garantista, legalista número 1 dessa república. PP, fala pra mim, você já deu o tom aqui achando que carece de robustez, um pouco, talvez, narrativas em excesso. Qual foi ali o ponto central ali que mais acendeu uma luz amarela ou vermelha, na tua opinião, para a validade de tudo que foi denunciado? Marinho, primeiro é o seguinte, o que o Mano colocou faz sentido. Claro que teve plano, claro que teve planejamento. Depois de ver todas as trocas de mensagens, não dá para a gente falar que não existiu nenhum tipo de planejamento para dar o golpe de Estado. Agora, em relação a Jair Bolsonaro, né, eu acho que a denúncia não foi tão efetiva em mostrar o envolvimento dele. Acho realmente que não foi. E o que o Mano colocou aqui sobre as questões de reuniões ministeriais, né, Mano, isso tudo foi fruto de depoimentos de testemunhas. Não, isso tem vídeo. Não, sim, tudo bem. Mas teve também várias testemunhas. Teve várias questões testemunhais. Não dá para você levar prova testemunhal num grau de robustez maior que outras provas documentais. Mas entendeu? Quando a testemunha está junto do vídeo da reunião. Mano, eu vou precisar... São muitas dimensões aqui. Concluindo, PP, eu quero trazer mais ingredientes para a discussão. E aí tem uma questão assim, que eu queria colocar aqui, que é o seguinte, vamos lá. Tem várias coisas que eu vejo na denúncia em relação ao Bolsonaro que é meio que não faz sentido nenhum. Por exemplo, né, o Bolsonaro revisitou o relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas. Qual o problema dele revisitar? Ele é o chefe, ele coordena, ele pode pegar o relatório e revisitar e pedir para ter alteração. Qual que é o problema disso? Né? Outro ponto. O Bolsonaro começou a pensar no golpe 2021. É impossível ter começado a pensar no golpe em 2021. Ou seja, tem várias linhas que eu sinto que tem uma certa deficiência lógica que não dá para comprar essa narrativa. Por que é impossível ele pensar em 2021? Não tem como. Agora, em 2023, fala em golpe desde em sempre, 2023, sabendo exatamente, em 2021 ele sabia exatamente o que ia acontecer para culminar em 2023, no 8 de janeiro. É impossível isso acontecer. É impossível.